E eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, mais uma reunião, né? E eu gostaria que vocês agora fechassem seus olhos, respirassem fundo, alivia seu coração. Eu não sei qual é o problema, qual a dificuldade que você está passando, mas entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora agora. Vocês estão fazendo uma formação para consagrar tudo a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, entregue qualquer coisa que estiver doendo no seu peito, apertando o peito, entrega nas mãos de Nossa Senhora. Que esse momento dessa formação seja um momento de entrega, um momento de sabedoria, que vocês possam, dessa reunião, tirar proveito, frutificar, aprendendo mais sobre Nossa Senhora, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa igreja e principalmente sobre Deus. Vamos convidar o nosso anjo da guarda para estar do nosso lado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Vamos pedir para São Miguel Arcanjo que ele traga o seu exército de anjos e que acampe em volta das nossas casas, nos selando, nos protegendo, protegendo a nossa família contra esta pandemia, contra qualquer tipo de doença, contra qualquer tipo de ataque do mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Vamos agradecer a presença de Nossa Senhora do nosso lado também, durante essa reunião. Aqui nós vamos entregar tudo que somos, tudo que temos nas mãos dela. E ela sabe muito bem o que fazer e onde fazer. Mãe, alivia a nossa dor, alivia o nosso sofrimento. Nos dê a graça de, sob o seu manto sagrado, nos sentir protegidos, acolhidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Principalmente, vamos pedir o olhar de Jesus para nós. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesse momento, esteja presente também nessa formação. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem-vindos e bem-vindas novamente. Hoje o Donizete está conosco novamente, graças a Deus. E está sendo um alento para nós, viu, Donizete? Aprendendo muito com você. E nós, quando eu fui convidada pelo Padre Rodrigo para ir para a Sagrada Família, para ficar na coordenação com Donizete,
o Padre Rodrigo me disse uma coisa, e eu sempre digo isso ao Donizete. Ele falou para mim assim: gruda no Donizete, não larga dele, prega no Donizete, não solta. Né, Donizete? E eu preguei no Donizete. Preguei, e quando eu estou nas reuniões sem a presença do Donizete, eu não me sinto completa na formação. Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande de tê-lo aqui conosco, viu, Donizete? Você é uma pessoa maravilhosa. A gente tem que falar que as pessoas são maravilhosas enquanto nós podemos falar. Não adianta depois que passa, não adianta, né, Donizete? Vamos dizer isso para os pais, para as mães, para os amigos, né? Nós temos sempre que viver agora, o presente. Quem olha para trás e sofre por conta do passado, não tem mais jeito, já passou. Quem olha para frente e tem medo do futuro, sofre de ansiedade. Então, vamos viver o presente agora, vamos aproveitar o presente, a presença das pessoas em nossas vidas, né? Eu digo muito isso aos meus filhos. Aproveitar os avós, aproveita mãe e pai. Principalmente agora, no momento deste de pandemia, nós temos que pensar muito nisso. Quantos amigos já se foram, né? Hoje eu sinto saudade de amigos que eu não tinha muito contato. E sinto no meu coração, sofro porque eu acho que eu tinha que ter tido mais contato. Sabe? Então, vamos viver o presente, vamos viver o que há de melhor, né? Do presente agora, na presença de Deus. Essa reunião de hoje é uma reunião muito importante para nós, que estamos fazendo a formação, a consagração. A princípio, eu gostaria de deixar isso aqui muito claro para vocês, que nós não tínhamos essas reuniões antes, com esses temas que foram abordados com vocês aqui, não. Nós tínhamos a primeira reunião, sempre, e a segunda reunião seria só depois de 30 dias. Mas eu e o Donizete, rezando, conversando, nós decidimos fazer essas reuniões até dar o tempo de vocês lerem o Tratado da Verdadeira Devoção, para nós podermos estar dando um suporte maior para vocês na questão de fortalecimento da fé, de maior conhecimento sobre a nossa igreja. Porque muitas pessoas, às vezes, começam a ler o tratado e não conhecem algumas coisas básicas da nossa igreja e têm dificuldade de entender o Tratado da Verdadeira Devoção por causa disso. E é sempre bom aprender mais um pouco, né? Vocês não imaginam o quanto nós aprendemos com vocês. Cada tema desse que nós trazemos para vocês, que nós trouxemos para vocês, eu aprendi uma coisa a mais que eu não sabia. Sempre descobrindo coisas novas. A nossa igreja ela é muito rica, ela é fantástica na questão de aprendizado, de história. Então, hoje é o nosso último encontro sobre os temas. A partir do próximo encontro, nós já vamos entrar no Tratado da Verdadeira Devoção. É como se nós tivéssemos feito com vocês uma como que fala, Donizete? É uma pré-consagração, né? É como se fosse preparando vocês para entrar realmente na leitura do livro, entendendo, né? Essas alturas nós estamos, né? Porque nós lemos junto, nós já estamos no capítulo 5 ou 6, não me lembro agora, mas já estamos lá na frente do capítulo, nos capítulos. Então, já estamos bem avançados na leitura. E gostaria de lembrar que nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, o que era consagração, nós fizemos uma apresentação aonde falamos sobre o autor do livro, do Tratado da Verdadeira Devoção, que São Luís Grignon, né? Falamos sobre a vida dele, do autor, por que que ele escreveu o livro, como que ele escreveu o livro, e também falamos sobre a vida de Nossa Senhora, enquanto a infância dela, né? Como que a mãe ficou grávida, como que ela nasceu, como foi que ela casou com São José, toda a história da infância dela até o anúncio do anjo, certo? Isso foi no primeiro encontro. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre o Santo Rosário e a importância da oração do Santo Rosário. Nós falamos sobre a história do Santo Rosário, como começou tudo. Nós contamos um pouco da história de São Domingos e nós falamos da importância do Rosário e do Santo Terço nos dias de hoje.
A diferença entre o rosário e o terço também nós falamos, né? E demos alguns exemplos de alguns milagres referentes ao rosário, à reza do Santo Rosário, né? Explicamos também que o Santo Rosário, ele é dedicado, nós achamos que é para Nossa Senhora, mas na verdade são os mistérios de Cristo. Nossa Senhora, ela é o nosso elo com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós passamos para ela, ela passa para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o rosário, o terço, nada mais é do que as passagens bíblicas que nosso Senhor Jesus Cristo participa e Nossa Senhora também. Então, com isso, nós também dissemos que essa consagração ela é cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. E o fim último é Deus, a glória de Deus, né? Depois, no nosso terceiro encontro, nós falamos sobre os dogmas marianos, dogmas que são tão importantes para nós consagrados, que muitos não conheciam, e que é muito importante que um consagrado conheça os dogmas marianos, né? Lembrando que dogma é aquilo que a igreja, que nós devemos acreditar, que nós devemos respeitar e acreditar, que os dogmas da igreja não têm discussão. Como católicos, nós devemos acreditar. Na quarta reunião, nós falamos sobre oração, penitência e caridade. Estamos num momento, né, de quaresma, um momento muito difícil por conta da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, essa reunião é muito frutificante para aprendermos realmente sobre a oração, a força da oração em nossas vidas. Lembrando que a oração não existe técnica para fazer uma oração. A oração ela tem que partir do coração. E só Deus conhece o seu coração verdadeiramente e sabe como essa oração partiu de você para ele. Então, isso nós falamos também sobre as penitências, jejum, né? E passamos todos os resumos estão no grupo. E hoje, vocês vão perceber que cada tema desse, ele vem puxando o outro, tá? Se vocês forem rever os resumos, vocês vão prestar atenção nisso, que cada tema desse, ele vem puxando alguma coisa que foi dita no anterior. E hoje nós vamos falar sobre méritos e indulgências. É um tema muito importante, por quê? Porque o capítulo 3 e 4 do livro do Tratado da Verdadeira Devoção fala muito sobre isso. E é aí que está o segredo do Tratado da Verdadeira Devoção. É ali, no capítulo 4 e 5 do tratado, que está o coração do tratado. É ali que vocês vão sentir no coração o que é ser um consagrado e o papel do consagrado dentro do nosso mundo. E o papel do consagrado diante de nosso Senhor Jesus Cristo e diante de Nossa Senhora. Principalmente diante dos nossos irmãos e da igreja. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre méritos e indulgências. É um assunto que muita gente desconhece, às vezes está dentro da igreja, às vezes está encaminhada e desconhece. Então, nós vamos começando a dizer o que é mérito. Mérito é uma recompensa, né, por alguma coisa que você fez, certo? Então, quando nós fazemos boas ações, essas boas ações, elas se tornam bons hábitos, que se tornam virtudes. Se nós praticamos ações ruins, essas ações se tornam maus hábitos e se tornam vícios depois, certo? Isso aí guarda bem no coração de vocês. Então, toda vez que vocês praticam os bons atos, se tornam hábitos e se tornam virtudes depois, porque você vai ter o costume de fazer aquilo, tá? Bom, quando você pratica um bom hábito, uma virtude que vem do fundo do seu coração, com muito amor, e Deus conhece o amor que está no seu coração, Deus te dá um presente, Ele te dá uma recompensa. Essa recompensa é um valor espiritual, que é o mérito, certo? É só você imaginar que nós temos, lá no céu tem
um banco. Nesse banco são guardados os valores espirituais. E o mérito é um valor espiritual. E todas as nossas ações, elas são puramente humanas, tá? As nossas ações são puramente humanas. Nós só adquirimos o valor divino das nossas ações se Deus está presente. E como Ele vai estar presente nos nossos corações? Se nós estamos em estado de graça, ou vamos chamar de graça santificante. Aí nós temos que entender o que é estado de graça. O que é graça santificante? Eu digo para vocês que, depois que vocês se consagrarem, ou antes também, vocês tenham o catecismo da Igreja Católica. Muitas das respostas vocês encontram no catecismo da Igreja Católica. Às vezes você está lendo algum livro, alguma coisa, está em dúvida, e você vai no catecismo que você acha, no catecismo ou na palavra, tá? Tem sempre uma resposta. E aí, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1999, ele fala bem o que é a graça santificante. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Aí lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. Então, a graça santificante é você estar afastado de uma culpa grave ou de um pecado mortal, tá? E quando nós nos batizamos, a alma que estava separada de Deus, ela se junta a Deus. Então, por isso que é bom quando o bebê ser batizado o quanto antes possível, tá? Que a partir do momento que nós somos batizados, nós estamos aptos a ter a graça santificante. E durante a nossa vida, para nós estarmos em estado de graça santificante, nós precisamos buscar não ter o pecado grave conosco, certo? Essa é a graça santificante. Então, se você está em estado de graça santificante e faz uma boa ação de coração, sem pensar que está fazendo uma boa ação, fazer aquela coisa de coração mesmo, você ganha mérito. Você ganha o mérito de Deus, certo? E onde é que você vai usar esse mérito? Esse mérito vai servir para toda a sua vida e vai servir para a vida eterna. Lá em cima eles vão contando, né? Então, esse mérito é para quando você estiver na glória de Deus. Lembra que eu contei sobre um rei que usava um terço só para mostrar para os outros, e ele teve uma morte súbita, e Nossa Senhora disse para ele que só dele ter carregado aquele terço e ter convertido tantas pessoas através dele carregar o terço, que ele ia ter uma nova chance. Na hora desse juízo lá, esses valores espirituais, esse mérito, ele vai contar para você, tá? E o mérito também vem através de graça, né? Ele vem através de graça, porque como ele é um valor espiritual, então ele vem através de graça, certo? Donizete, quer fazer alguma consideração a respeito de mérito? Seu microfone está desligado. Ah, tá bom, desculpa. Quero fazer um parênteses aqui. Foi ótima a sua explicação, foi ótimo mesmo. Às vezes, a gente está no mundo hoje, né, como fala, dessacralizado. O que é dessacralizado? Tira o que é sagrado. Então, às vezes, nós não temos noção do que é pecado, nem mesmo o que é pecado, né? A gente tem que entender, eu gosto sempre de voltar um pouquinho a questão
pecado das origens, nós temos que entender que o homem, quando Deus criou a sua imagem e semelhança, Deus criou eles em estado de justiça original, né? O homem vivia em comunhão com Deus, na amizade com Deus. Nada a natureza não era hostil ao homem, nada, né? O homem tinha toda a sua, a alma, corpo, tudo é ordenado. Então, não tinha as coisas desordenadas. Então, o pecado original desordenou, né? Nós ficamos com inclinações, desordenados, né? Então, nós temos essas forças habituais que habitam em nós, né? Que é as forças habituais, né? São forças que, essas habilidades para praticar o bem ou praticar o mal, não é? Então, essas ações humanas, elas, né, muitas vezes, nós temos uma lei da consciência que foi impressa em nós. No momento da nossa concepção, receber uma alma espiritual, Deus nos deu uma consciência, imprimiu na nossa consciência, de nós sabemos o que é certo e errado. Às vezes uma pessoa está lá num determinado país, num lugar, nunca falou de Jesus, não falou, mas sabe o que é certo e o que é errado. É ou não é, gente? Muitas vezes um jovem sabe o que é errado, o que é certo, ele faz, mas a gente tem que saber que a nossa natureza, muitas vezes eu faço o mal que não quero. Não é assim que Paulo fala? Muitas vezes eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal que não quero. E às vezes, quando eu peco, eu estou fazendo o primeiro mal que causa, não é as pessoas, é a mim mesmo. Eu estou deixando de me amar. Então, aí que entra, porque todas as ações que se eu não for feita em Deus, a primeira das ações, né, que a primeira coisa que o pai e a mãe, a primeira ação que é agradável a Deus é levar o seu filho ao batismo, para que ele ganhe a graça santificante, né? Então, paga quanto à culpa original, o pecado original, mas ela fica com tendência. Então, a graça santificante ou deificante. Por quê? Deificante. Porque você participa agora da vida divina, não da natureza, mas você participa da vida divina, né? Então, você aqui, quando você no batismo, você já entra na outra dimensão, você já faz parte do corpo de Cristo, você faz dessa noiva de Cristo. E se nós somos a noiva de Cristo, a parte do corpo de Cristo, como que deve ser essa noiva? Pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, não é assim que Paulo fala? Então, ela tem que ser bela aos olhos de Deus. Mas, para isso, nós devemos galgar, quer dizer, na fé, buscando graça sobre graça. E, para isso, muitas vezes, nós recebemos graças, para nós crescer na graça santificante, eu devo que ter as graças atuais. Que são essas graças atuais? As graças que você vai pedindo, né? As graças atuais, a pessoa recebe, pode estar no pecado mortal que ela recebe as graças atuais. Uma pessoa que não é batizada, ela pode receber as graças atuais. As graças atuais é um dom, dom gratuito de Deus que Deus dá. Por quê? Muitas vezes as graças atuais, Deus dá para levar as pessoas à conversão, né? Então, ele leva as pessoas à graça, levar a graça suficiente para a pessoa converter. Essa graça atual é agora. Por isso, irmão, aqui eu estou falando aqui, mas a Ana pregando. Toda a inspiração que está vindo no meu coração, vem da Ana, são graças atuais. Entendeu? Então, é agora. Então, por isso que, quando eu vou num pregador, quando eu vamos supor que eu estou passando por momentos difíceis, de sofrimento, eu peço a graça, naquele momento, a graça atual para aquilo ali, para mim. Então, por isso que nós temos que entender que todas as nossas boas obras, né, elas só têm um sentido sobrenatural se nós estamos no estado de graça. Aí que você vai entender o tratado, você tem estado no estado de graça. Se você pecou, caiu no pecado mortal, o que é pecado mortal? Qualquer pecado que você fere um dos 10 mandamentos, matéria grave. Você feriu um dos 10 mandamentos, matéria grave, consciente, você pecou pecado grave.
E para restabelecer a sua amizade de Deus, então Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu o quê? O sacramento da confissão. Então, imediatamente que a pessoa cai no pecado mortal, imediatamente ela tem que confessar, porque assim ela reintegra novamente a amizade de Deus, né? Então, agora, a partir do momento que ela tem essa amizade com Deus, todas as suas obras feitas em Deus, elas têm um valor sobrenatural. E esse valor chama-se mérito, que é meritório. Esse valor meritório, você vai ganhar uma grande glória no céu. E ele é intransferível. A igreja, pelos méritos do santo, da Virgem Santíssima e de Jesus na cruz, ela transfere esses méritos. Daqui a pouco, depois a Ana vai falar nessa parte, que esses méritos que a igreja transfere. Então, eu queria só alongar um pouquinho, para a gente entender, quando nós somos batizados, para você ver a beleza do batismo. Somos inseridos dentro da igreja, participamos do corpo divino de Cristo, né? O Espírito Santo cria em nós o quê? Um organismo sobrenatural. E esse organismo sobrenatural, que caracteriza esse organismo, são as virtudes e os dons sobrenaturais, que é a ação pura divina. Muitas vezes, as pessoas falam assim, eu não tenho dom nenhum. Não é assim, não é comum? Eu não tenho virtude de nenhum. Não, mas você está em potência. Você já está em potência com esses dons e todas as virtudes. As primeiras são as telogais. Elas que te levam à santificação, né? São as virtudes, né? Com os dons que te participam também vai te ajudar na sua santificação. Entendeu? Então, nós precisamos entender que essas graças atuais, elas manifestam de muitas maneiras, de muitas formas, como eu falei aqui, né? O que é quando nós falamos que nós estamos em potência? Eu vou fazer uma comparação bem simples para vocês, que nós estamos em potência. Quando você pega uma semente de laranja, de mamão, de manga, que você pega uma dessas sementes, outra semente, que lança à terra, se ela tem em conta uma terra fértil, uma terra que ela é boa para germinar, ela vai germinar, vai produzir o que uma semente de manga? Vai se produzir, vai virar uma grande árvore, vai produzir manga, é ou não é? Então, ela está potencialmente para ser uma mangueira, Todos nós estamos potencialmente para ser santos e perfeitos. Agora, para ser santos e perfeitos, nós precisamos todo dia ganhar mérito, pedir a graça atual, pedindo, fazendo exercício através de esforço. Aí que você vai ver, quando a Ana está falando, você vai ver os bens satisfatórios, né? Satisfação, né? Imprecatório, meritório, vocês vão ter tudo isso no terceiro capítulo, né, Ana? Então, aqui, a semente está em potência para ser uma árvore que produz fruto, e nós estamos nessa potência. Agora, como que isso, na prática, isso em potência, vai produzir atos? Né? É igual pensar também que se você tem um carro, né, essa comparação é comum na renovação carismática, Tuntes faz, Paulo Ricardo faz essa comparação. Você tem um carro, está todo calibradinho, pneu, encheu de água, de combustível, está bom, tudo prontinho, né? Mas esse carro só vai andar se você pôr o quê? Combustível. Então, nós estamos em potência. Então, nós só vamos, através desses atos, que vai pôr em atos, quando nós buscamos uma vida de oração. Então, se nós... Gente, está dando para compreender? Sim. Né? Está dando para compreender, né? Não está muito rápido, não, né? Então, nós precisamos de uma vida de oração, né? E aqui, a primeira condição, né, para a gente estar recebendo a oração, nós devemos que pedir com humildade. São Tomás de Aquino, né, numera 5, aqui pode numerar até 4, né? Primeira condição, pedir. Essa é uma condição imposta. Aí vocês vão ver que na consagração,
Você pode pedir à vontade. Isso é bíblico. Agora, você não vai poder mais oferecer. Quando na consagração, já você vai fazer um ato de oferecimento. Então, aqui você pode pedir, 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 pedir sempre. Sempre insistindo, pedindo a graça, o quê? Sempre as graças espirituais. Só que muitas vezes nós pedimos o quê? Um casamento, uma casa boa, um emprego, as coisas mais exteriores, as minhas satisfações. Eu quero minha saúde. Claro que são listas e são boas. Quem está falando que isso é ruim? Mas existe algo que muito mais, né, muito mais sublime, que eu pedi o dom da fé, pedi a perseverança na graça, pedi uma boa morte, pedi, né, que eu vivo no estado de graça, pedi as graças atuais para que eu seja obediente, que eu faça a vontade de Deus. Né? Primeiro são as graças espirituais. Então, primeiro pedir o quê? Humildemente. Não aquele um atentado, Senhor, a gente vê que muitos pregadores, o Senhor é obrigado a me conceder. Gente, que dia que Deus é obrigado a te conceder uma graça? É gratuita. Não, se o Senhor não me der, eu vou virar as costas, o Senhor tem que me... Gente, isso é orgulho, isso é soberba, isso é pecado do Espírito. São soberbos que isso dirige diante de Deus dessa forma. Você tem que dirigir de uma forma humildemente. Senhor, tem de piedade de mim. Abraão, quando fez oração, Senhor, né? Quando ele estava pedindo, intercedendo por Gomorra, você vê que ele se rebaixou diante de Deus. Né? Segundo, você pedir confiante. Santa Faustina fala que quem muito confia, muito recebe. Por isso que Jesus tem a frase que Jesus, eu confio em vós. Quem muito confia, muito recebe. Por isso que tem que ter um coração de criança. Né? Quem tem um coração de criança vai receber muita graça, porque é um coração que está sempre banqueteando com o coração de Deus. Por quê? Porque ele confia, ele se lança como criança. Outra oração, perseverante. Jesus vai falar para a viúva, né? Batei, 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 perseverar, mesmo na dor, no sofrimento, confia, seja humilde, perseverante. E outra, com atenção. Muitas vezes eu peço, mas não peço com atenção. Eu tenho que fazer minha oração, pedir aquilo com atenção que realmente, que eu acredito que vou receber a graça. Né? Então, assim, né, que a gente vai, quando a gente vai caminhando nessas ações, nessa comunicação de Deus, né, vai atuando em nossa alma, nós vamos em estado de graça, vamos crescendo, graça em graça em graça, ganhando mérito em mérito, e vamos buscando a nossa santificação. É isso que São Luís quer nos levar a entender a consagração do método São Luís de Montfort. Né? Ana? Ou alguém quiser fazer alguma pergunta? Oi. Ou alguém quiser fazer uma Tem pergunta? alguma pergunta, gente, sobre méritos? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sempre tive esse pedido, essa dúvida em questão do mérito, né? Porque, na verdade, eu já venho tentando consagrar há muito tempo, desde o ano passado. E todas as consagrações por vídeo que eu vi que eu tinha uma dificuldade até conseguir ter um desapego, né? E ter essa compreensão. E aí eu parava nos méritos, né? Que Nossa Senhora, você pode fazer essas boas ações, né? De coração. E quando vai esses méritos, né? E méritos, quem vai saber usar e quem sabe usar é a Nossa Senhora, né? Então, isso aí só seria para os consagrados, ou as pessoas que não são consagradas também receberiam isso? Todas as pessoas... Pode responder, Donizete. Pode falar. Olha, os méritos. Olha, o mérito, quando você está na graça santificante, você recebe méritos. Né? Todos. Né? Todas as pessoas que estão no estado de graça, todos recebem mérito. Só que a consagração São Luís de Montfort, ela tem um diferencial. Aqui que você vai entender... Donizete, vamos falar, é surpresa para eles. É porque ela perguntou lá, então deixa, gente. É porque é assim, Lucília, a gente gostaria que vocês entendessem, por isso que hoje é importante, por isso eu falei tanto para vocês que hoje seria muito importante. Como quando nós estamos na consagração, eu sempre falo para as pessoas,
Olha, o capítulo 3 e 4 é o coração. Porque hoje nós queremos que vocês entendam muito bem o que são os méritos e o que são as indulgências. Porque para um consagrado, isso vai fazer muita diferença. Só que nós vamos devagar, porque se nós falarmos agora o que é o mérito e as indulgências, os valores para o consagrado, nós vamos pular o capítulo 1 e 2, entendeu? Aí, por isso que eu digo, e antes da reunião, vocês deem uma lida novamente nos capítulos, porque vai ficar muito claro isso. Esse é o segredo, que São Luís gosta muito de falar, o segredo admirável do Santíssimo Rosário, o segredo admirável disso, o segredo do silêncio de Maria, e esse é o grande segredo da consagração, entendeu? Que aí, quando nós formos estudar o 3º e 4º capítulo, vocês vão entender muito bem. Hoje, é importante que vocês entendam muito bem os méritos e as indulgências, tá? Aí, depois você dá uma lida lá no capítulo 3 e 4, talvez você pegue um pouquinho, mas na nossa reunião, vocês vão sair doutores em consagração. Vão dar curso fora depois, viu? Pode continuar, Donizete, desculpa, eu te... É porque tem todo o programa, né? Aí para a gente não passar adiante. Maravilhoso, né? Eu acho assim que você me intervém no momento certo, né? Porque às vezes a gente não tem o cuidado de respeitar o itinerário, né? Que a gente acaba, né? Vai, a gente perde o foco, né? Mas é assim mesmo, porque a gente assim tem muita coisa para falar sobre os méritos mais para frente, né, meus irmãos? Tem muita coisa. Porque se a gente for falar aqui, vai passar longo tempo, muita coisa, e a gente vai deixar essa parte que a Ana, né, com muito carinho, com muito amor, né, ela já, né, já programou isso, e a gente vai falar dentro disso aqui, tá? E eu gostaria só de fazer uma questão, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, vêm para a consagração, ela vem muito temerária, achando assim, eu não sou digno, não sei se a Ana já falou isso, eu não sou muito digno de me consagrar, eu não vou me consagrar, tudo isso, né? Depois pode falar mais alguma coisa. A gente tem que entender, gente, que a consagração é para todo mundo. Se você esperar estar pronto para consagrar, você nunca vai consagrar. Por que eu estou falando isso? Porque a Lucília, né, ela entrou nisso da questão da consagração que ela deixou, por isso que eu quero falar isso. Muitas vezes a pessoa, eu não vou consagrar porque eu não estou preparado, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar mais conhecimento. Gente, o que você tem que, primeiramente, para consagrar, você tem que ter o desejo de querer viver o seu batismo. Eu quero viver o meu batismo, eu quero ser santo, eu preciso da graça. Gente, sem a graça, nós não caminhamos. Sem mim, nada podeis fazer. Nós não dá conta de rezar. Nós não dá conta de perdoar. Nós não dá conta de amar. Nós não dá conta de fazer nada na ordem da graça. Entendeu? Então, nós precisamos da graça e Nossa Senhora é a cheia da graça. Então, a consagração é para todos os pecadores que querem viver o seu batismo, você entendeu? Agora, a Ana, ela me fez lembrar umas duas situações, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou me consagrar porque eu não sou digno. Bom, às vezes a pessoa, ela acha que não é digna porque ela não está estudando, porque ela não está preparando, e ela também não quer levar uma vida conforme o Evangelho. Ela não quer viver uma vida de renúncia. Ela quer uma vida larga, espaçosa, e continuar a viver uma vida como ela vive. Mas ela não é digna mesmo. Ninguém é digno. Ninguém é digno de ser católico, ninguém. É um chamado por graça, gratuito, é um dom gratuito. Ser católico é um dom gratuito. Ser batizado é um dom gratuito, né? Estar participante da vida divina é um dom gratuito. Isso é para todos, não é mérito de ninguém. Se estamos na graça, foi uma graça, né? E todos nós recebemos, isso é para todos. Então, a consagração é para todos, mas para aqueles que querem ver a santidade. Mas eu não sou digno. Então, se você não quer viver, não quer seguir o que determina a igreja, os ensinamentos, isso, então, realmente você não vai ser digno. Agora, se você é uma pessoa
que busca sempre a oração, que confessa, que vive seu matrimônio, tem dificuldade no matrimônio, dificuldade com a esposa, dificuldade com os filhos, às vezes está um momento quase querer separar. Senhor, tem de misericórdia, mas isso é a vontade que eu permaneço segurando meu casamento. E essas pessoas que precisam da consagração. Porque eu não sou digno, Senhor, de consagrar, eu sou muito pecador, eu peco muito. Minha filha, isso é para você consagrar. É o auxílio do alto, a Nossa Senhora Auxiliadora, para te ajudar, para você viver a sua fé, para ela te auxiliar, para ela te pegar a sua cruz e te carregar com você. É a boa samaritana que vai ajudar a sua carregar. Já é você, não é você carregar mais. Isso não vou adiantar, vocês vão ver lá depois no tratado dessa maravilha. Eu só queria mostrar essa questão que a Ana fez esse parênteses para mim. Tá bom, gente? Então, gente, o Donizete falou sobre a graça atual, me veio aqui na mente. Um exemplo da graça atual é quando você sente a necessidade de ir fazer a sua confissão. Isso é uma graça que você recebeu de Deus naquela hora para você ir. Então, assim, a graça atual, ela não é dada toda hora também, não. Então, vocês têm que aproveitar quando Deus dá e fazer, né? Então, as pessoas que são tocadas também para fazer a consagração, é uma graça atual que ela tem para ir fazer a formação, né? E hoje nós conversamos muito, eu e o Donizete, sobre isso, né? Que algumas pessoas me falaram no privado que não é digno disso, da consagração, porque tem pensado muito e tal, mas cada um tem o seu motivo. E aí nós conversamos e foi muito claro, né, Donizete, o que nós entramos num acordo, que existe essa indignidade que a pessoa sente por ela se sentir pequena, por ela se sentir indigna porque ela é um nada. Esta indignação, ela é a própria de um consagrado, porque está mostrando a sua humildade. E é isso que Jesus quer, é isso que Nossa Senhora quer. Então, essa indignidade, essa indignação, né, que eu não posso, eu não sou digno, Deus é tão bom, Nossa Senhora faz tanto, eu não tem como eu fazer, porque eu sou muito pequeno. Esta é a verdadeira humildade de um consagrado. Se você sente isso, faça a consagração. Agora, se você diz, eu estou repetindo a mesma coisa do Donizete, só que em outras palavras, porque nós dois falamos muito sobre isso. Agora, se você se sente indigno, porque você está com preguiça de ler o livro, porque você não tem acompanhado as reuniões, porque você não tem tempo para ler, aí já é outra coisa. Aí já vem a preguiça, já vem a brecha que você dá para o inimigo entrar. E tudo isso nós falamos na nossa primeira reunião também, quando nós falamos da perseverança que nós precisávamos ter. E rezar e pedir a Deus, fazer muita oração e pedir a Deus, pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que tenhamos a perseverança. Perseverança na oração, perseverança nas responsabilidades e perseverança na obediência a Deus também. Então, vocês podem perceber que cada tema vai puxando o outro, tá? E aí nós entramos na indulgência. Esse é um presente que a igreja nos dá. A nossa igreja, ela é muito rica, como eu disse a vocês, muito piedosa também. E na infinita misericórdia de Deus, ele nos provê isso, nos dá a graça da indulgência. E o que é a indulgência? Eu vou explicar assim, bem no geral, para vocês tentarem entender. Gente, só um minutinho, caiu um negócio aqui. Só um minutinho. Bom, todos nós somos pecadores, certo? Todos nós somos pecadores. A única que não pecou, que nunca pecou, isso eu já disse para vocês, foi Maria. Ela nunca pecou, né? Imaculada. E aí, se nós formos na palavra, nós vamos achar lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8.
Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso o apóstolo São João falou. E é verdade. Então, quando nós temos, eu não tenho pecado, gente, quando nós saímos da confissão, na porta a gente já peca. É uma coisa assim. E aí a igreja, sabendo disso, sabendo das nossas deficiências, sabendo da nossa fraqueza, ela nos deu essa obra-prima, que são as indulgências, né? Bom, quando nós confessamos, quando nós vamos ao sacerdote, e ali nós confessamos e dizemos tudo que nós queremos sobre os maus hábitos, sobre os maus atos, né, os atos ruins, ou até sobre nossos vícios, ou sobre algum pecado mortal, principalmente, ele nos dá o quê? Ele nos dá absolvição dos pecados. Mas aí nós temos que ver o seguinte: o pecado, ele tem a culpa e ele tem a pena. O sacerdote, ele nos dá absolvição da culpa, mas a pena fica. Quer ver um exemplo? Bom, meu avô, ele aprendeu a ler e escrever com uma senhorinha quando ele já tinha uns 18 anos de idade. E ele aprendeu a ler e escrever na Bíblia, né, com a Bíblia. E ele, então, era um homem muito, muito sábio. E um dia ele me chamou para me contar uma história. E outro dia, eu lendo um livro, eu já procurei, gente, esse livro, não sei qual é, mas eu lendo um livro, eu vi a mesma história. Falei, gente, meu avô, dentro de tanta humildade, ele me contou essa história. Quem foi que leu esse livro? Eu vou contar a história, talvez vocês já tenham visto em algum livro. Tinha um senhor muito devoto a Deus, muito, muito, muito temente a Deus, e ele tinha um filho, rapaz. E esse filho vivia no mundo, vivia fazendo as coisas do mundo. E esse senhor sofria muito, ele chamava o filho dele e dizia, meu filho, por favor, viva dentro da igreja, faça as coisas de Deus, não faça as coisas erradas, vamos rezar, vamos pedir para Deus. E o filho no mundo, fazendo as bagunças. E aí ele decidiu arrumar uma madeira. E nessa madeira, cada ato errado do filho dele, ele pregava um prego. E ele disse ao filho que ia fazer isso. Eu vou pegar uma madeira e você vai ver o quanto você está fazendo coisas erradas. Cada vez que você fizer uma coisa errada, eu vou pregar um prego. E assim ele fez. Aí um dia ele chamou o filho dele e mostrou a tábua. Falou, olha, você está vendo isso aqui? São as coisas ruins que você fez. Por os pecados que você cometeu, as coisas ruins do mundo. E o filho dele doeu o coração naquela hora, ele sentiu um aperto muito grande e disse ao pai dele, pai, eu me arrependo disso. Se eu fizer atos bons, se eu fizer coisas boas, boas ações, o senhor tira cada prego que o senhor pregou? Ele falou, tiro. E o rapaz mudou de vida, foi para a igreja, confessou e começou a fazer boas obras, boas obras, boas obras. Até que um dia ele pediu para o pai, ele falou, eu posso ver aquela tábua? E o pai dele mostrou a tábua. Não tinha mais nenhum prego, nenhum. Aí o pai dele passou a mão assim na tábua e mostrou para ele. Pediu para ele passar a mão também. Falou, meu filho, os pregos se foram, mas o que que eles deixaram? As marcas, né? Então, assim são os nossos pecados. O que que acontece? Na confissão, o sacerdote, ele nos dá absolvição da culpa daquilo que nós fizemos. Mas nós vamos ter que expiar, nós vamos ter que passar no purgatório para expiar essas culpas, né? E o que que é a expiação do purgatório? É a purificação. Nós vamos passar, porque nós não vamos ser dignos, né, de ir ao encontro de Deus com tanta sujeira, com tanta coisa que ficou. Então, a expiação no purgatório é para nós purificarmos nossos crimes, nossos maus atos, né, os pecados. Então, nós vamos purificar. Essa purificação é exatamente da pena, tá? Lembrando que o pecado foi absolvido pelo sacerdote, mas por que que o pecado foi absolvido pelo sacerdote? Porque o sacerdote, ele tem esse poder, Deus deu esse poder para ele, né?
Tudo, como que é, Dona Zé? Tudo que ligares no céu estará ligado a mim. Tudo que desligares no céu será desligado também, né? Se é tudo O que que ligar desligares no na céu terra, também. será ligado na terra, né? O que desligar na terra será desligado no céu. Isso. Né? Então, Deus deu esse poder aos sacerdotes, né? E então, daí vem o quê? A igreja, como mãe, ela vem nos dar esse presente que são as indulgências. Então, vocês já ouviram falar, o padre fala, olha, tal dia tem indulgência plenária. Aí tem gente que vai e não sabe nem o que é isso, né? A indulgência é o perdão das penas temporais. Por quê que são temporais? Porque tem tempo determinado. Quando se fala em pena temporal, é o tempo que você vai ter que dar uma passadinha ali no purgatório para pagar, certo? Porque a, o sacerdote já deu absolvição da culpa, então, aquilo ali da culpa eterna, que vai para o inferno, quem tiver, né, com um pecado grave, o sacerdote, na confissão, ele pode dar absolvição. Então, como você não vai mais para o inferno, você foi absolvido daquele pecado, mas tem a pena, que é essa pena temporal, certo? Então, isso são as indulgências. Então, no sacramento da confissão, nós temos que fazer uma contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? É o arrependimento dos pecados, é odiar o pecado e ter a resolução de não fazer mais aquilo. Né? Essa é a contrição perfeita e está em estado de graça, certo? E o estado de graça nós acabamos de falar, que é a graça santificante, né? E aí, essa purificação pós-morte, que é feita no purgatório, é um dogma de fé definido pela Igreja Católica. Lembra lá que eu falei que dogma de fé da Igreja Católica não há discussão? Nós temos que obedecer e acreditar, o católico faz isso. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, ele fala sobre esse dogma de fé, tá? Lá no Catecismo da Igreja Católica, 1030 a 1032. Eu sempre dou exemplos, gente, porque nós temos que nos basear na doutrina, na palavra, né? Para deixar vocês mais seguros quanto a tudo que nós estamos falando. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, diz que os que morrem na graça e amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor. Em especial, o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então, a indulgência, ela só serve para nós e para os defuntos, certo? E como é que começou essa história de indulgência? Eu gosto de contar a história, porque eu sou historiadora, eu gosto bem de buscar lá atrás. Então, na época dos mártires, que os cristãos, eles eram muito perseguidos, o que acontece? Aquele que dizia que era cristão, ele ia para a morte, ele ia ser morto, né? E tinham alguns cristãos que eles negavam que eram cristãos. Isso nós estamos falando lá para o século II, por aí. Então, foi uma época de muita perseguição, né, ao cristianismo. E aqueles que diziam, que negavam que eram cristãos e eram cristãos, depois eles se arrependiam. Aí eles iam no bispo. Ah, eu estou arrependido. E eu confessar, né? E se diziam arrependido e arrependiam verdadeiramente. E aí o bispo dava penitências para eles horrorosas. Eram penitências de ficar o resto da vida pedindo esmola, era penitência de ficar 40 dias a pão e água, era penitência de vestir de saco, passar cinza no corpo e pedir esmola. Uma vez eu estava em Assis, lá na Itália, e um senhor veio me pedir, olha, eu não tinha estudado ainda sobre isso,
E um moço veio vestido de sacro, com a pele todinha preta. Eu não sabia que era cinza, fiquei sabendo depois que eu estudei. E ele veio conversando com o meu lado, falando italiano e tal, e eu achei que ele estava bêbado. Gente, olha para vocês verem. Depois, eu estudando e vendo isso aqui, eu descobri que ele estava pagando uma penitência ali, né? Que ainda tem gente que paga esse tipo de penitência no mundo. Às vezes a gente não vê aqui no Brasil, mas no mundo, os católicos, tem gente que ainda faz isso. Então, naquela época, o bispo passava esse tipo de penitência para aqueles cristãos que negaram que eram cristãos. Aí, o que eles faziam, esses cristãos? Eles iam aonde os mártires estavam presos, esperando a morte, pediam para eles escreverem uma carta, pedindo ao bispo que tirassem aquela penitência dele pelo martírio que ele iria sofrer, que tirasse a penitência do outro pelo martírio que aquele cristão ia sofrer, entenderam? E aí, isso chamava carta de paz. E aí, esse cristão arrependido ia lá, levava essa carta para o bispo, e o bispo tirava a penitência dele. E, em troca, o mártir ia morrer, né? Que ele já estava lá, que a morte estava chegando perto. Estava preso já, quando eram presos, rapidamente eram executados. Então, foi daí que começou a história da indulgência. E aí, trazendo, a igreja trouxe através da sua tradição para os nossos tempos e chegou até nós, certo? E aí, nós temos o quê? Nós temos dois tipos de categoria de indulgências. Nós temos as indulgências plenárias e temos as indulgências parciais. As indulgências plenárias são aquelas que tudo é apagado, começa tudo do zero, certo? E a parcial, como mesmo o nome diz, é parcial. Para ter a indulgência plenária, é preciso você estar em estado de graça santificante e é preciso que você tenha algumas instruções. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E as penas temporais, parciais, as indulgências parciais, desculpa, elas somente apagam uma parte daquela pena, tá? Então, as indulgências plenárias apagam tudo e a indulgência parcial apaga só uma parte. E como é que eu vou fazer para essas indulgências, tanto a plenária como a parcial, serem fortes e ser plena mesmo, né? Depende se você estiver dentro daquilo que a igreja pede, que eu vou passar agora há pouco, e das suas orações. Olha aí a oração entrando. Por isso que nós falamos na outra reunião sobre oração, penitência e jejum. Porque quando você vai fazer uma oração para pedir a indulgência, você tem que fazer oração de coração, fazer uma oração forte. Deus tem que sentir o seu coração, tá? E só quem vai saber disso é Deus. Certo? Porque muitas vezes você faz tudo, você está na graça santificante, você faz tudo que é pedido para ter a indulgência plenária, mas você vai ganhar só a parcial, porque Deus, ele é tão misericordioso e tão justo, que ele não te deixa sem nada, certo? Se ele não te dá a indulgência plenária, ele dá a indulgência parcial. Lembrando que essa indulgência, apagar as penas, são só para você, só serve para você e para algum defunto. Não pode ser de vivo para vivo, tá bom? Então, Deus, ele coloca esse tesouro das indulgências, né? A Santa Igreja coloca esse tesouro, é chamado como tesouro, é um valor também para nós, católicos, né? E para obter essas indulgências, nós temos o quê? Que praticar os atos de fé, esperança, caridade, rezar e frequentar os sacramentos. Nós temos que estar preparados, né? E todas essas são obras pelas quais o homem avança na vida de santificação, né? De estar na santificação. E isso vai juntando um tesouro lá no céu para você, para cada um, né? Se nós rezarmos pelas almas e fizermos sacrifícios por elas, através das indulgências, o que acontece? Essa alma,
ela vai interceder por você quando ela estiver lá em cima, no céu. Quando ela estiver na glória, ela vai interceder por você. Então, é muito importante a gente rezar pelos defuntos, pelas almas. Nossa Senhora pede muito isso. Então, nós precisamos. Então, tem algumas exigências para ganhar as indulgências. Para alguém ser capaz de lucrar qualquer indulgência plenária ou parcial, é indispensável ser batizado, não estar excomungado e encontrar-se em estado de graça. E precisamos também ter a intenção, pelo menos genérica, de ganhar essa indulgência. Então, você pode, nas suas orações de manhã ou nas orações à noite, pedir a Deus que você quer receber as indulgências plenárias ou parciais, de acordo com o que você merecer. Você pode pedir nas suas orações pessoais, ou você pode pedir na missa de domingo, na igreja. Então, você está na missa, você pede que Deus, porque Deus, ele quer que você peça. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, então nós temos que fazer o uso disso. Ele tem que saber que nós queremos essas indulgências. Se o padre te chama para alguma missa que você vai ganhar, vai lograr indulgências plenárias, você chega na missa e não fala com Deus, eu quero lograr essas indulgências, Senhor, que o Senhor oferece, Deus não vai dar, ele tem que saber que o seu coração, ele tem que saber que o seu coração está apto a receber essas indulgências. Então, você pode pedir também nas missas aos domingos, Senhor, eu quero lograr todas as indulgências que eu merecer durante essa semana. Né? Então, não se esqueçam de pedir as indulgências plenárias ou parciais para Deus, certo? A indulgência plenária, nós podemos ganhá-la uma vez ao dia. Só em perigo de morte que nós podemos lucrar mais de uma em um dia, tá? Se estiver morrendo e pedir a indulgência, está em estado de graça, pede a indulgência plenária ali, morre, faz a confissão e morre, você vai direitinho, não passa pelo purgatório, não dá tempo. Olha que maravilha. Para receber uma indulgência plenária, é preciso, além das condições gerais, precisa confessar-se, comungar e rezar nas intenções do sumo pontífice, do Santo Padre o Papa. Lembra que a gente lá no Rosário nós fizemos abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso arcebispo e todo o clero. Nós estamos rezando pelo Papa, então nós temos que sempre rezar pelo Papa. Gente, olha, o Papa, os nossos sacerdotes, principalmente o Papa, é uma escolha do Espírito Santo, não tem como nós, como católicos, recusarmos isso. Eu acho graça porque muitas vezes eu já vi o padre Fábio de Mello falar isso, sabe? Às vezes nossos irmãos evangélicos, o Papa fala alguma coisa, faz alguma coisa para a gente, passa alguma responsabilidade para nós católicos, né? Ou faz alguma observação, e aí nossos irmãozinhos, eles dizem assim, mas o Papa não pode fazer isso, e gente, quem tem que preocupar com isso somos nós católicos. Os que não seguem o catolicismo, por que eles se preocupam tanto? Né? Somos nós. Às vezes eles falam para mim também, sabe? Eu falo, peraí, mas está preocupado com ele por quê? Você vai seguir? Não, então, vem para cá, converta-se ao catolicismo. Porque nós, católicos, temos obrigações com o Santo Padre. E, com certeza, o Espírito Santo age. Ele é sucessor de Pedro. Todos os papas foram sucessores de Pedro. É o Espírito Santo agindo ali. Então, vamos rezar pelo Santo Padre. Eu dizia antes da reunião também, que eu queria pedir, eu vou falar isso agora, senão depois eu esqueço, nós precisamos rezar pelos nossos padres, gente. Vamos rezar pelos nossos padres. Olha, uma Ave Maria por dia para um sacerdote, escolha um sacerdote que você quiser, ou então ofereça para algum sacerdote que você nem conhece. Reze uma Ave Maria, pedindo a Deus por ele, pelo seu sacerdócio. Eles estão passando por uma dificuldade muito grande dentro da igreja agora, nesse momento.
sabe, dessa pandemia, fecha a igreja, abre a igreja e leva notificação daqui, notificação dali, é uma guerra espiritual que eles estão travando muito forte, que eles precisam de nós, tá? Então não se esqueçam, rezem pelos sacerdotes. Voltando às indulgências, depois eu vou passar isso tudo escrito, como sempre, o resuminho lá para vocês, tá? Porque eu sei que é difícil para decorar, às vezes a gente nem decora, a gente tem que ir lá e olhar mesmo. Uma confissão vale para várias indulgências. Cada comunhão vale para uma. Convém que a comunhão e a oração sejam no mesmo dia, mas podem ser em dias diferentes, tanto antes quanto depois da execução da obra prescrita. Gente, então nós sabemos que a indulgência plenária é só uma por dia, tá? Só é mais de uma se for em perigo de morte, tá? Posso fazer uma perguntinha? Pode. Eu sempre tive dúvidas sobre indulgência. Para mim, tinha a época certa de fazer essas indulgências. Não ficou muito claro para mim. Você está falando que pode fazer praticamente todos os dias. Para mim, já tinha uma data especial na igreja para fazer as indulgências plenárias. Né? Não ficou claro para mim. Tem também, Lucília, as datas específicas da igreja, tá? Mas a indulgência plenária você pode ter durante a sua vida. Mas, por exemplo, no finados, de 1 a 8 de novembro, você tem indulgência plenária. Imagina você rezar para 8 almas do purgatório, se você conseguir indulgência plenária e tirar 8 almas do purgatório. E se você não consegue indulgência plenária para essa alma, pelo menos parcial, Deus vai te dar. Então, tem os dias específicos da igreja que o padre, ele coloca, tem algumas diferenças entre paróquias também, que tem indulgência plenária, por ser o dia do santo da igreja, ou, né, Donizete, você quer falar aí, Donizete, completar? Então, a indulgência tem os dias certos e também pode ser durante o ano, não tem problema. Exatamente, porque muitas vezes você cometendo um pecado mortal, então a indulgência plenária, às vezes, para esse pecado mortal, não é? Por isso que a igreja, ela como mãe, às vezes você fala assim, mas eu ganhei a indulgência plenária, eu fiz os requisitos, mas será que você teve a compulsão suficiente para ganhar ela plena? Aí que está a chave, não é? Então, quando você faz uma boa confissão, você ganha 2 indulgências plenárias, pode ganhar, né? Mas a Eucaristia você só ganha uma. Agora, essas indulgências, que as indulgências, se nós começar... Quando Jesus falou para a irmã Faustina, Jesus falou para a irmã Faustina assim, minha filha, você não me deu tudo. Senhor, que falta mais eu te dar. É uma santa, não é ou não é, gente, irmã Faustina? O que mais, Jesus, falta para as suas misérias? Você não me deu as suas misérias. Gente, teve um santo, São Curadars, ele pediu para ver suas misérias. Santo. Né? Um homem santo. Curadars era o patrono do sacerdote. Teve um ateu uma vez, passando na frente da igreja, quando ele olhou para São Curadars, ele falou assim, se existe um Deus, eu vi Deus hoje. Porque ele irradiava tanta paz, tanta serenidade, ele via a beleza de Deus, porque já não é Cristo, não é ele que vive, mas Cristo verdadeiro, a persona Cristo, né? Ele já estava imbuindo toda uma graça, ele irradiava aquela graça. Então, a graça atual, para você ver, quando Maria visitou Isabel, ela foi tomada com a graça atual, Isabel. E ela ficou plena do Espírito Santo. Minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito Santo. Não, aliás, de onde vem a mãe do meu Senhor, não é? Foi tocada profundamente. E o Espírito Santo abre e ali ela proclama a mãe do meu Senhor. Então, ali para você ver que quando ele viu ali, a graça atual foi naquele ateu, converteu, ele levou à conversão. Então, penso eu não tenho aqui um tratado teológico, mas
você, é tanta miséria que existe em nós para estar purificando, minhas irmãs, e isso, para a gente alcançar um grau de santidade a ponto de você passar direto, sem ser entrar no purgatório, você tem que alcançar um grau de santidade, de santidade unitiva, uma união plena com Deus. Já não sou eu que vivo. E para a gente chegar nesse estágio, gente, é muito pecado que a gente está pedindo a graça, né? Ganhando indulgência isso, e tudo mais, fazendo dia a dia. Ganhando indulgência, né? Seja parciais, seja plenária, e é a constante. E mesmo que nós há de refletir nisso, porque eu acabo de fazer uma boa confissão, eu confesso, eu rezo, parece que amanhã o barulho interior está ainda muito barulhento aqui dentro, tá ou não está? Por que esse barulho interior? Porque ainda é a voz do pecado que está dentro de mim, essa voz. Essa voz ainda, ela está muito barulhenta. Então, a voz da graça não é totalmente tocada nesse coração. Eu não sei se esclareci você. Deu para esclarecer? Então, outra coisa, a gente tem que entender que a igreja, ela não só resume a igreja que estamos caminhando, vamos pensar lá, né, Santuário Sagrada Família, ou a Matriz de Campinas. Às vezes a gente tem uma ideia assim, a igreja, o corpo, né, o corpo aí de pedras, né? Mas não, a igreja é o templo vivo do Espírito Santo, é nós, essa é a igreja. Por isso que, né, quando lá os saduceus reuniram os fariseus, né, que uns não acreditavam em anjo, não acreditavam na ressurreição, outros acreditavam na ressurreição, né? E ele falou assim, Senhor, se um homem tomar uma mulher para o casamento, 7 filhos, né, tinha aqueles 7 irmãos, toma uma mulher para o casamento. Um casa, morre, toma ela para o esposo. Quem será lá no céu? É um paradoxo. Quem será a esposa dele? Todos casaram, teve com mulher? Vocês erraram, porque todos serão anjos. Então, quando nós morremos, né, nós não morremos. É um Deus dos santos, é um Deus dos vivos. Então, muitas vezes, nossos irmãos protestantes, eles não têm doutrina, eles não têm uma teologia. Para eles, a pessoa morre, ela fica adormecida, esperando o juízo final. A nossa doutrina católica, no momento que você fecha os olhos, você já tem um juízo particular. Ali você vê toda a sua vida. Ou você vai direto para o céu, né? Já num estágio totalmente purificado, porque aqui você ganhou indulgência, você fez caridade, você fez jejum, você purificou e você ganhou muito méritos, né? Ou se você não faz por mérito, fazendo jejum, penitência, boas obras, se morrendo para si, até virar uma semente de trigo que morreu totalmente para si, ou você tem que ganhar indulgência para você não passar no purgatório. Então, a indulgência é para todos nós que não consigamos chegar ao estado perfeito. Então, os méritos de Cristo, que é infinito, para nos ajudar a caminhar na perfeição, a pagar essas dívidas que tem. Então, a igreja, né, não é só essa igreja que nós somos aqui, ela é a igreja militante, essa igreja que nós estamos caminhando, a igreja padecente, que é do purgatório, e a igreja triunfante. Então, a igreja é imensa. Então, está tudo unido. As almas do purgatório estão intercedendo por nós. Uma vez que as almas, a pessoa caiu no purgatório, ela entra na noite escura, entendeu? E essa noite escura, ela não tem mais como ganhar mérito para si. Ela vai satisfazer as suas misérias, suas fraquezas, aqui que ela não amou em vida, aquilo que muitas vezes deixou algo de reconciliado, aquilo que ela não adorou suficiente a Deus, aquilo que ela não fez, aquilo do agrado de Deus. Então, ela tem que buscar ali a perfeição no purgatório. Então, ali, a justiça vai levar ela a purificar até o último centavo. Ela tem que purificar tudo ali no purgatório. Por isso ali que, quando você vê lá nas cartas de Macabeus, né, que ele fala lá? Judas, né? Lá mesmo no Antigo Testamento, segunda Macabeus 12, de 38 a 46, fala, né? Que fala, coisa santa e salutar é orar pelos mortos. Isso está lá no Antigo Testamento. Só que o livro Macabeus, né, Lutero tirou esses livros, né?
porque não entraram, né, não entraram na Bíblia católica, né? Então, eles seguiram, né, o judaísmo nacionalista, tiraram algumas Bíblias, que nós não vamos falar nesse caso. Mas tem algumas evidências dentro da palavra de Deus que vai falar sobre o purgatório. Primeiro, diz assim, ó, dessas coisas Jesus nos adverte, contra certos pecados, que não alcançará perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Mateus 12, 31 a 32. Há uma prisão do qual não se sairá, senão quando tiver pagado o último pecado. Mateus 5, 25 a 36. Entendeu? E aí, aqui, ó, aqui também, Paulo fala também a respeito do purgatório, dizendo assim, ó, essa mesma possibilidade tem em mente São Paulo, falando sobre a evangelizadores, que edificam sobre o mesmo fundamento, que é Cristo. Diz assim, ó, mas com diversos materiais, com ouro, quer dizer, cada um, todas as suas obras vai pôr em evidência, entendeu? Tudo que você fez na vida, trabalhou, as suas obras, tudo vai aparecer diante de Deus. Aí vai ver se essas obras, se você está no estado de graça, se você está no estado de graça, todas essas graças são meritórias. Então, somos como ouro diante de Deus. Você entendeu? Toda pequena ação que você faz são grandiosas, são como ouro que você está juntando no cofrinho lá diante de Deus. Ó. Elas podem ser como ouro, como pratas, né, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E essas obras, cada uma será posta em evidência. Ele assim mostra, sustentando, será salvo, mas que de alguma forma passará pelo fogo. Isso lá está em 1 Coríntios 3, 12 a 15, né? Então, você vai ver tudo isso aí, a questão da doutrina da igreja também vai falar sobre o purgatório. Tá bom, gente? Tem alguma dúvida, gente? Eu vou falar aqui um pouquinho, dar uns exemplos aqui de indulgências, tá? Que nós estamos na plenária, lembra da indulgência plenária, que apaga todas as penas, total. A grande dúvida, que nós nunca vamos saber, só Deus é que sabe, se quando nós pedimos a indulgência plenária, se realmente nós somos merecedores da indulgência plenária ou parcial. Agora, Deus é tão misericordioso e justo, que se nós não temos o que oferecer para ter indulgência plenária, ele nos dá a parcial. Então, se nós temos essa dificuldade, porque todo o tempo nós estamos pecando, mas a igreja, como mãe, ela nos dá as indulgências também, né? Então, essa indulgência plenária, os exemplos, estando dentro da graça santificante, aquilo tudo que eu falei. Adoração ao Santíssimo Sacramento de pelo menos meia hora. Leitura espiritual da Sagrada Escritura, pelo menos meia hora. Exercício da via sacra, quando feito piedosamente percorrendo as 14 estações do caminho do Calvário, legitimamente eretas. Recitação do Rosário de Nossa Senhora na igreja, no oratório, na família, na comunidade religiosa ou numa piedosa associação. Nós falamos sobre o Santo Rosário, por isso que eu disse para vocês que uma coisa puxa a outra. Olha que maravilha, se você está em estado de graça santificante, se você está dentro de tudo que a igreja pede para ter uma indulgência plenária, o Santo Rosário em família, o Santo Rosário na igreja, junto com outras pessoas, em comunidade, olha que maravilha. E receber com piedade e devoção a bênção dada pelo sumo pontífice a Roma e ao mundo. E é válida a bênção recebida por rádio ou televisão, já que nós não podemos estar lá junto com ele, né? Além desses, há mais de 20 outros atos enriquecidos com indulgência plenária, quando praticados em determinados dias ou circunstâncias. Aí ele dá o exemplo do dia dos finados, que eu já expliquei aqui para vocês, certo? E aí nós vamos para a indulgência parcial, que apaga uma parte da pena que nós temos que pagar no purgatório. E foi o que eu disse a vocês.
Deus, em sua infinita misericórdia, ele nos oferece tantas possibilidades de lograr a indulgência parcial, que vocês vão ver que são pequenas coisas, pequenas atitudes, mas feitas de coração, estando em graça, no estado de graça santificante, não tendo nenhum pecado grave ou culpa grave, você pode lograr essa indulgência parcial. O fiel lucrará a indulgência parcial toda vez que, estando ao menos de coração contrito, né, confissão tem dia, arrependeu dos pecados, rezar a oração ou executar a ação indulgenciada. Pode-se, olha que importante, lucrar a indulgência parcial em número indeterminado de vezes ao dia. Então, várias vezes ao dia, a gente pode lograr a indulgência parcial. Olha como Deus é maravilhoso. Você peca várias vezes ao dia, mas você pode lograr a indulgência parcial várias vezes ao dia também. Ganha a indulgência parcial. Olha os exemplos. Tem muito mais do que isso aqui. Depois eu vou procurar. Tem umas que é para agora, para a Semana Santa. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês amanhã lá, tá? Ganha indulgência parcial quem, no cumprimento de seus deveres, na tolerância das aflições da vida, ergue o espírito a Deus com humilde confiança e faz uma piedosa invocação, mesmo que brevíssima, e só em pensamento. Por exemplo, creio. Só de você dizer creio, com força, com fé vindo do coração, já ganha uma indulgência parcial. Olha que maravilha, gente. Você dizer, meu Deus, também, confio em vós. Qualquer um que esteja no cumprimento do dever e na tolerância das aflições da vida, pode repetir uma invocação dessas mais de 1000 vezes ao dia. E toda vez ganha indulgência parcial. 2. Quem, levado pelo espírito de fé e com coração misericordioso, faz um sacrifício no serviço dos irmãos que sofrem a falta do necessário. É a caridade. Lembra que a gente falou, quando nós falamos em oração, penitência, caridade? Olha a caridade aí. Assim como dar alimento ou roupa a um pobre, visitar um doente, consolar os que sofrem, ensinar alguém a rezar, reconduzir as atividades paroquiais, algum católico não praticante, Todos esses atos são exemplos de boa obra no serviço dos irmãos necessitados. Quem se abstém de coisa lícita e agradável em espírito espontâneo de penitência, podem ser atos simples, como deixar de comer uma fruta, etc., ou a penitência. Isso tudo vocês podem lograr, nós podemos lograr a indulgência parcial. Olha o que pode também. Rezar as ladainhas aprovadas pela autoridade competente, rezar o Creio em Deus, o Magnífica, a Salve Rainha, o Lembrai-vos, o Salmo 50, o sinal da cruz, a comunhão espiritual e várias outras coisas. Gente, de passar na porta da igreja e fazer o sinal da cruz, você está ganhando indulgência parcial. Não é maravilhoso? Então, sobre indulgência plenária, parcial e sobre méritos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Por quê? Se vocês quiserem aprofundar mais, depois que terminar a formação da consagração, vocês peguem esses textos e vão lá onde estão citados o Catecismo da Igreja Católica, a palavra, procurem livros, é sempre bom saber cada vez mais, tá certo? Então, tem alguma pergunta sobre indulgência parcial, sobre indulgência plenária ou sobre mérito? Eu tenho, Ana. A Fernanda. Pode falar, Fernanda, tudo bom? Eu queria saber só se toda vez a gente tem que pedir. Então, Fernanda, se você quiser pedir na hora, pode pedir também, mas aí você já está perdendo ali um pouquinho, né? Porque você tem que fazer de coração, né? Então é melhor você fazer nas suas orações, como eu disse, ou nas orações pessoais, ou de manhã, ou à noite, ou pedir na Santa Missa no domingo, que você quer lograr todas as indulgências que são merecidas, que você merece.
você virá a merecer, né? Então, é só pedir para Deus, mas tem que pedir, gente. Tem que Porque pedir. geralmente eu peço pelas almas do purgatório, né? Uhum, As indulgências. Mas uhum. assim, eu queria saber se toda vez que eu for pedir, que eu for lograr as indulgências, se eu tenho que pedir, né? Ué, se Ou se você. já é Não, automático, por exemplo. aí, nesse caso, que você está pedindo pelas almas do purgatório, já são indulgências, porque pelas almas do purgatório são só as indulgências. Tá? A Uhum, gente pede, reza pelas almas do purgatório, né? E quando uhum, você está pedindo por elas, você está pedindo para a pena delas ser abrandada, ou pela uhum. indulgência parcial, ou pela indulgência plenária, tá? E a indulgência parcial, eu também tenho que pedir? Ou já é automático, assim, tipo automático? Não, você pede, tem que pedir, Tem que pedir. tem que pedir, Ah, tá? sim. Tá Lembra que certo. tem uma oração inicial do Santo Terço que sempre pede as indulgências, né? Sim, do rosário, né? Que a gente Então, pede. se você pedir ali, tá pedido. Se você faz uma vez por dia, Ah, maravilha, sim. Ah, né? sim. Uhum. Ah, então tá Entendeu? certo. Eu sempre Entendi. gosto de fazer aquela oração por conta disso também. Pede, porque a gente pede mais, né? Uhum. E mais alguma pergunta? Tá certo aí, Fernanda? Entendeu? Certinho. Beatriz, Sim. quem fala, e Dione, tudo bem? Oi, Johnny, tudo? É, Você? tudo ótimo. Eu só quero esclarecer uma dúvida em relação ao fato que você disse no início, em relação às indulgências plenárias, certo? Uhum, E uhum. que você mencionou, eu não sei se eu compreendi, é, que você diz que a gente tem que fazer uma única vez. Mas essa uma única vez é quando? É uma vez por dia ou é uma vez cada vez que você vai pedir para Deus, né? Lograr, né? Diante ao Santíssimo, ou na igreja, ou no rosário, ou nas suas Não, orações, no terço. Ah, a indulgência plenária, você logra ela só uma vez ao dia, tá? ah, Só é é só uma mais, única vez. só Por que uma uma única única vez. vez? Só uma única vez. E só logra mais de uma vez se a pessoa Ah. estiver em perigo de morte, tá? Ok, compreendi agora, entendi. Mas depois Então, também, vocês essa dão é uma a olhada no resumo. diferenciação, né? É. E Tá porque a bom, indulgência compreendi. plenária também, ela é completa, paga todas as penas, tudo, 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 tá? E a parcial é Entendi. só uma parte, Ok. certo? Ana, Pode falar. é a Edith? Neide. Neide? Isso. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, a minha mãe faleceu tem 2 meses, né? Uhum, Aí, no caso da indulgência plenária, que eu quiser lucrar para ela, né? uhum. Então, primeiro, não se tem certeza do que vai ser direcionado para ela? Pode pedir para ela também, pode pedir direcionado para ela também, e pode pedir pelas almas do purgatório, mas pode pedir Então, direcionado. mas eu digo assim, a indulgência para ela vai ser plenária, né? Ou não? Se você estiver de acordo com aquilo tudo que a plenária exige, sim. Uhum. Mas se aí, não. Ana, Ah, como que vai ser assim, o recebimento dela lá? Aí tem possibilidade dela ir para o céu, se ela estiver no purgatório? claro, se for indulgência plenária. Quer Tá. falar, E Donizete? Tem alguma coisa para falar? Olha, Ana, é assim, eu estou vendo assim, a questão da indulgência. Primeiramente, que nós temos que entender que às vezes eu estou preocupado só em ganhar indulgência, né? Mas eu estou preocupado, a primeira coisa, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Porque quando eu faço todos esses atos tão sublimes, tão meritórios, essas coisas, né? Para mim, ter o céu, porque a igreja dá como mãe, mas quando eu estou tão anelado pelo amor de Deus, unido ao amor de Deus, que eu faço essas indulgências dia a dia, claro que
nessa consagração, depois a gente vai adiantar sobre isso daí. Eu já não estou muito preocupado comigo. Vocês entenderam? Eu estimo muito mais a salvação das almas, que as almas do purgatório, principalmente as almas do purgatório. Então, eu vou falar costume meu. Eu tenho um costume assim, um desejo muito grande, sempre assim, ir para o Santíssimo, rezar sempre pelas almas do purgatório. Eu gosto muito de rezar pelas almas do purgatório, né? Rezar, então, todas as vezes, eu vou falar assim com a minha experiência, né? Quando eu procuro ganhar indulgência plenária, alguma coisa, então, o que está em decreto da igreja? Primeiramente, eu tenho que desejar, querer. Eu estar no estado de graça. Depois eu faço o quê? Rezo um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai, entrego para Deus essa indulgência. No caso, eu entrego para Nossa Senhora, ou, se você não é consagrado a Nossa Senhora, então você ganhou esse mérito dessa indulgência. Não é? Agora, como você, sendo humilde, na sua humildade, Senhor, eu fiz com todos os requisitos, com piedade, com amor, com humildade, sei que eu não mereço, tanta bondade, tantas desse afago de amor que o Senhor nos dá com as indulgências, toda coisa para me santificar, me libertar do purgatório. O primeiro que não quer jogar você no purgatório lá é Deus. Deus não quer te dar o purgatório. E você tem que entender que Deus nos ama tanto, tanto que não tinha purgatório nem inferno. Então, a alegria de Deus é que você tem uma caridade sem limite para com Ele. E se você faz uma indulgência, ganha uma indulgência com um coração tão compulsivo, cheio de amor, que rebenta de amor por Deus, tanto de amor por Deus, ele recebe aquela indulgência. Digamos que você não precisa mais da indulgência. Digamos que você já tem a passagem garantida. O que ele vai fazer? Ele vai usar para outras pessoas. A oração, a indulgência nunca vai ser perdida. Se você vai ganhar indulgência, entregar para sua mãe. A sua mãe, às vezes, tantas indulgências rezou, às vezes Deus já te deu na hora você na Santa Missa, e uma das melhores lugares para você, o sufrágio das almas, é a Santa Missa. Você põe o nome, a sua mãe está rezando o sufrágio para a sua mãe, entrega lá o sufrágio para as missas, né? Então, se a sua mãe foi para o céu e você quer ganhar indulgência, Deus vai pegar essa indulgência, ela vai destinar no lugar certinho. Ela nunca vai ser perdida. Vai entregar para outras pessoas. E nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós amamos verdadeiramente a Deus, isso não é para consagrado. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus, eu estimo mais a glória de Deus do que os meus desejos e minhas vontades. A minha vontade é o quê? Rezar para minha família, para meus irmãos, para minha conversão. Claro que isso é tão meritório, tão maravilhoso. Mas à medida que você vai chegando no estágio de santidade, que você vai ser, você já começa, não que você pede para você, você tem que pedir para você as graças atuais. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas o seu coração está tão desejoso para ganhar os pecadores que você começa a oferecer indulgência para as almas do purgatório, que estão lá padecendo. Agora, a indulgência não serve para as pessoas vivas. Só serve para você, certo? Para você que está em vida ou para as almas do purgatório. Viu? Bom, eu queria fazer esse parênteses aí. Porque senão, nós vamos ficar todo dia preocupados em ganhar indulgência parciais, plenária, mas nós não vamos desenvolver em ato de caridade e de amor para com Deus. Eu estou me preocupado com a minha salvação. Eu estou preocupado em sair do purgatório. Mas, às vezes, é uma atração imperfeita. Isso é imperfeito. Você não está tendo um amor perfeito. Isso aí não está tendo amor perfeito. Isso aí você está tendo um amor de temor. Você está ganhando por temor para não ficar no purgatório. Então, às vezes, você vai ter que ganhar muita, e às vezes, se você não ganha, está ganhando a plenária. Mas quando você faz um ato de puro amor, com amor tão grande a Deus, que você faz de forma desinteressada, se eu merecer essa indulgência, eu vou te entregar. Se minha mãe no céu receber, Jesus, eu vou fazer de tanto amor de coração. Você pode ter certeza que Deus jamais vai abandonar você nesse pedido. Jamais. Jamais, quando você faz uma oração
humilde e confiante diante de Deus. É esse o coração de Deus que Deus chega e estremece de alegria com essas almas. É essas almas que Deus procura, os verdadeiros adoradores em espírito e verdade, né? Então, por isso que muitas vezes a gente ainda está platinando, a gente vai para a igreja, a gente ganha indulgência, plenária, não muda, tudo por quê? Porque ainda nós estamos com as nossas vontades enfraquecidas, as nossas vontades estão muito miradas nas paixões, nas coisas baixas, nós não iluminando o nosso intelecto, nossa inteligência, com os conhecimentos de Deus, com a busca da palavra, com as coisas do jejum, da penitência, e buscando o verdadeiro amor de união com Deus. Quando nós começamos a fazer, fortalece a nossa vontade, para buscar amar unicamente a Deus, vai morrendo as nossas paixões, né? As paixões, não que as paixões é ruim, né? As paixões não são boas nem ruins, mas as paixões também nos ajudam também, né? As paixões, não estou falando as paixões baixas, né? Chorar, tristeza, angústia, né? Nós temos as paixões, mas quando a pessoa, né, tem uma vida intensa de oração, ela entrega naturalmente para Deus, né? Então, ela não fica em nível baixo, né? A pessoa, muitas vezes, ela não dá salto na santidade, ela não dá, ela fica só alimentando embaixo, né? Ela quer só gozo espiritual. E muitas vezes, ainda a gente está na via purgativa. Nós temos medo da cruz. É igual nós estamos vivendo esse período, gente. É um momento muito triste, um momento muito sofredor para as famílias, para os pais, para as mães. Eu fico pensando assim, os pais de família, gente, que tem criança, que tem trabalho. Gente, que sofrimento que os pais estão passando nesse momento, perdendo o ente querido, a mãe ali, a preocupação com os filhos, preocupação com o esposo que trabalha, proteger seus filhos. Gente, isso é um sofrimento terrível. Mas se a gente não tiver uma fé robusta, encarar a cruz, encarar o amor a Deus, entregar para Deus, ter uma fé e rezar, uma fé robusta, vai entrar em desespero, vai entrar em pânico, em depressão. É ou não é, gente? Essa é uma realidade. Então, as indulgências é para nos libertar dessas fraquezas, desses pendor no nosso coração, dos apegos dessas coisas, para ajudar a libertar, né? Porque a indulgência é como se você vai lá, confessa, a pena eterna paga o pecado, fica temporal, ela tem que ser expiada. Então, quando você vai ganhar indulgência, é como você vai fazer uma compulsão. É como se você não é fazer outra confissão, é mais com uma compulsão que realmente que você está arrependido. Eu já estou arrependido, não quero saber disso, eu vou ganhar uma indulgência, porque eu já desbloqueei totalmente do pecado, eu não quero nem sombra desse pecado. Vocês entenderam o que é indulgência? A indulgência é como se você machucou e feriu, ficou uma cicatriz no seu braço. E aí você perdoa, confessa, perdoou o pecado, mas ficou a cicatriz. Aquela ali é uma sequela. Uma esposa que é traída pelo esposo, ou a esposa que trai o esposo, fica uma sequela, fica uma mancha, né? Tem que ser perdoado. Se perdoa, Deus perdoa a tempo eterno, mas ele ficou uma mancha. Agora, se ela ganha indulgência, rezando, vai curando o coração dela, vai libertando de todo o coração. Então, a cicatriz, arranca a cicatriz, acaba a cicatriz. Entendeu? Não sei se deu mais ou menos para clarear. Certinho, já está na hora da gente terminar. Então, nós vamos terminando por aqui hoje. Lembrando a vocês que a próxima reunião é muito importante. A partir de agora, por favor, não deixem de participar das reuniões, porque agora nós vamos falar sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, sobre os capítulos do livro, e vamos também corrigir aquele questionário, tá bom? Outra coisa, se não me engano, dia 9 começam os exercícios espirituais. Eu vou passar ou em vídeo ou em áudio para vocês, explicando como são feitos os exercícios espirituais, tá certo? Precisam começar a fazer no dia determinado no nosso cronograma, tá? Já estamos perto da consagração. São só mais 5, né? São 5 encontros. E nós chegamos na nossa consagração. Passa rápido, aproveitem, é aquilo que eu digo, aproveitem cada fase desta formação, que é muito importante, tá?
Esse período que nós fizemos agora, das reuniões, esses temas, eles foram abertos a outros grupos também. Então, as pessoas dos outros grupos de consagrados que queiram participar das reuniões sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, especificamente, falem com a Juliana e de qual grupo você é, para a gente poder passar o link de todas as reuniões, certo? Bom, o que me perguntaram, gente? Eu sou ruim para ler as perguntas, depois eu só respondo depois que acaba a reunião, porque eu não consigo realmente ler aqui e falar. Então, eu quero que vocês compreendam que esses temas, se vocês puderem imprimir para guardar, depois ler direitinho, porque, assim, todos esses temas que foram passados para vocês não servem só para os consagrados, é de um modo geral, para o cristão de modo geral, o católico de modo em geral. Agora, com o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, vocês vão entender como que é para o consagrado. Isso tudo que nós falamos, tá certo? Então, quando nós falamos sobre o rosário, os dogmas marianos, os méritos, as indulgências, vocês vão ver a diferença para aquele que entregou tudo a Jesus pelas mãos de Maria, como é diferente. Então, por isso que é tão importante vocês saberem, terem uma ideia disso aqui, desses temas antes, tá bom? Então, as indulgências é para todo católico, não é só para os consagrados, não. Tá? Os méritos para todos os católicos, não é só para os consagrados, certo? Então, é isso. Donizete, Donizete saiu, olha. Donizete, eu queria que você fizesse a oração para a gente fechar, né? E vocês sempre fiquem para essa oração, gente, porque nessa oração nós pedimos para Deus, para Jesus selar nossas famílias, para selar nossos corações, para nossa família ficar selada durante esse período tão difícil, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo privado, ou perguntar pelo Donizete também, eu passo para ele, tá? As perguntas, e depois eu vou olhar lá quais foram as perguntas feitas agora durante a reunião e vou responder todo mundo, tá certo? É isso. Então, nesse momento, nós vamos nos colocar diante da presença de Deus. Claro que nós já estamos na sua presença, desde o momento que nós começamos em oração, pedimos já selando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós já estamos na presença de Deus. Nós sabemos que, nesse momento, Deus, quando passamos por tanta dificuldade, é o momento que Deus está mais presente em nossas vidas. Tenha fé, meus irmãos, tenha esperança, acredite. É nesse momento que Deus está mais próximo a nós. No momento do nosso sofrimento, esse é o momento que Nossa Senhora mais está ao nosso lado. Por quê? Porque a mãe sempre está mais próximo do filho quando ele está doente, quando ele sofre. A mãe não está tão próximo do filho quando ele está brincando, correndo lá, não. Ela está mais próximo do filho quando o filho mais depende dela e precisa dela. A mãe é esse coração que abarca os filhos, afaga o coração dos filhos e dá essa paz. E para nós sentir essa presença de Nossa Senhora, nós temos que ser obediente àquilo que ela nos recomenda, a oração do Santo Terço em família. Se nós o fazemos, nós sentimos tanto a sua presença. Minha mãe querida, em nome de Jesus, eu te peço por sua intercessão, pedindo ao nosso Deus, o Espírito Santo, que venha nesse momento sobre cada irmão, sobre cada irmã que está participando dessa formação, que está aqui presente, aqueles que por motivo ou outro pôde que deixar a live, um motivo ou outro não pôde participar dessa formação nesse dia, mas que estão de coração empenhado a preparar, a fazer essa consagração. Eu te peço, Senhor, essa graça atual a cada um, que tocando no coração de cada um, dando esse desejo cada vez mais grandioso de fazer essa consagração. Toca, Senhor, nos corações dos pais, das mães, aqueles que tanto sofrem diante dessa pandemia, meu Deus. Abençoa, Senhor, aquele desempregado, abre as portas, Senhor. Tu és um Deus da providência, Senhor. Nunca o Senhor viu um homem, como diz a palavra, um justo,
passar fome, Senhor, mas que nós lançamos, Senhor, e acreditamos a vossa divina providência. Assim, Senhor, como o Senhor tirou o teu povo, Senhor, do Egito, caminhava pelo deserto, e que muitas vezes, Senhor, faltava o necessário, mas o Senhor mandou maná do céu, Senhor. Se nós temos confiança em Ti, Jesus, o que o Senhor não poderá nos mandar, Senhor, os alimentos? Porque não os preocupeis um dia da manhã, não deveremos preocupar, se o Senhor alimenta as aves do céu. Cada dia basta o nosso cuidado, o nosso cuidado está na presença de Deus. Amanhã já não nos pertence, cada dia tem as suas preocupações próprias. Senhor, eu coloco, Senhor, cada uma dessas famílias, os pais que estão endividados, as mães, Senhor, vendo seus esposos, Senhor, preocupados com as dívidas, Senhor. Ô, Senhor, aqueles que estão à beira de uma separação, aqueles, Senhor, que nesses tempos, Senhor, o amor se esfriou pela fé. Aquece, Espírito Santo, o amor, Senhor, a Deus, pelo sacramento, que volte à igreja, que volte à vida de oração. Aquele, Senhor, que esfriaram o amor conjugal, Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a fé, Senhor, não é sentimento, o amor não é sentimento, não é uma adesão. Mesmo diante da cruz, da secura, Senhor, mesmo assim, eles dizem um ato de fé: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, mas vai em encontro da minha fé. Me ajuda, Senhor, nessa caminhada. Abençoa, Senhor, as crianças, abençoa todos. Sela ele, Jesus, cada irmão, Jesus, com teu sangue. Cada irmão, os ouvintes, suas famílias, seus bens temporais, espirituais. Sela, Jesus, com teu sangue. Sela suas mentes, seus corações. Sela seus trabalhos, Senhor. Ó Senhor Jesus, que eles possam ter um sono, Senhor, reconciliador, na paz, Senhor. Que experimenta, Senhor, teu Espírito Santo, Senhor. Que aqueça, Senhor, o dom da piedade, Senhor. Por a maior virtude é o dom da piedade. Que aqueça os seus corações, Senhor Jesus. Muito obrigado. Te louvo pela Ana, Senhor. Te louvo cada um. Quero te louvar pelo nosso reitor, Padre Rodrigo. Te louvar todos os sacerdotes, Padre Divino, Padre André, também o Padre Eraso, Padre Saulo, todos os nossos sacerdotes, nosso santuário, todos os sacerdotes, Senhor, abençoa todos esses teus filhos amados, Senhor. Diante da pandemia, eles desafiam, Senhor. Eles jamais não deixaram, Senhor, durante todo esse tempo, Senhor, faltar com a sua missão como verdadeiros sacerdotes, como verdadeiros consagrados a Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, então, boa noite, muito obrigada a todos pela presença. Eu vi alguém colocando aqui que está com dificuldade na leitura do livro. Quem tiver com dificuldade na leitura do livro, fala comigo lá no privado, tá bom? Fala lá que eu vou dar algumas dicas para vocês e vamos resolver isso daí, certo? Fiquem em paz, com o amor de Nossa Senhora, a paz de Jesus, que tenham uma ótima semana, certo? Até logo, espero vocês na próxima segunda-feira, vai ser demais, não percam. Né, Donizete? Nós estamos juntos. Amém, estamos juntos. Muito obrigado, Amém. tá, gente? Fica com Deus. Amém. Com Deus. Amém.